aula 2 de 6, e nesse passo a gente vai falar sobre engenharia de prompt. Acredito que vocês já tenham ouvido falar em engenharia de prompt, né? Esse não é um termo novo, já é um termo que já está bem ativo nos últimos, acho que nos últimos 3 anos, pelo menos, que está sendo falado sobre engenharia de prompt. E o pessoal falando que a nova profissão, a profissão do futuro, há 3 anos atrás, a profissão do futuro era ser engenheiro de prompt, né? Então, o que bendito é o prompt, né? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é o prompt, por que é importante ter e como fazer esse prompt da maneira mais estruturada. Vou passar aqui para vocês um framework, para que vocês possam ter uma compreensão e também ter meio que um checklist, tipo, eu já coloquei isso, já coloquei aquilo outro, para que você possa, na hora que for escrever o seu prompt, já meio que ir estruturando, e vou dar algumas dicas de como você pode utilizar a inteligência artificial. Aqui no foco são os assistentes, né, são os chats, o ChatGPT, Gemini, Perplexity ou Claude, mas não o Cloud Code que trabalha fazendo automação, esse tipo de coisa, a gente não vai ver hoje, tá? Esse é um pouco mais adiante, se eu não me engano, na aula 4 que a gente vai ver sobre essa parte de automação. Na aula de hoje a gente vai fazer sobre ChatGPT. Qual é o objetivo aqui? O objetivo provavelmente vai ter alguém que já está um pouco mais avançado, que já está nessa fase da automação, então já conhece o ChatGPT, já usa o ChatGPT no dia a dia, já gera as imagens, mas o meu objetivo aqui é fazer com que a gente consiga nivelar o mercado, consiga nivelar os agentes de viagem nessa parte de inteligência artificial. Então, a gente vai fazendo essa escadinha para que no fim dessas 6 aulas a gente tenha todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo nível de conhecimento. E é óbvio, vai ter gente que vai aprofundar um pouco mais e tem gente que vai ficar satisfeito com o conteúdo aqui da aula, tá? Então, esse é o objetivo, só para a gente poder alinhar também as expectativas, tá? Então, dando sequência aqui, o que é engenharia de prompt, né? A definição mais básica, assim, mais clara de engenharia de prompt, é o processo de design de instruções para obter o máximo poder das ferramentas de IA, não apenas falar com a máquina. A gente tem essa questão pelo fato do chatbot, do ChatGPT, eu vou botar sempre o ChatGPT como exemplo, tá? Mas quando eu falar ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e outros chats GPTs, né? Você entendam isso, por favor. Então, hoje a gente tem assim, o ChatGPT, a gente pode conversar com o ChatGPT, a gente pode mandar áudio para o ChatGPT, a gente pode falar com o ChatGPT via conversa, né? Isso é possível. Se você tiver o plano pago, você pode ficar conversando com o ChatGPT. Nesse plano Pro de R$100 e poucos, você consegue conversar quase 1 hora com o ChatGPT, fazendo uma conversa e dialogando sobre um assunto, sobre qualquer coisa. Eu sei porque eu estouro praticamente todos os dias esse limite, porque eu vou conversando, porque às vezes eu tenho uma ideia, penso em alguma coisa, aí eu penso, será que tem alguém fazendo isso? Será que é uma ideia pertinente? Será que vale a pena? E aí eu começo a conversar, faz uma pesquisa aí, vê se tem alguma coisa nesse caminho. Aí ele fala, tem alguma coisa nesse caminho. Aí eu falo, então dá uma olhada, faz uma pesquisa para ver quem são os concorrentes, quais são os diferenciais desse concorrente. E aí ele vai fazendo essa pesquisa e eu vou conversando, e com isso eu vou fazendo toda essa parte de análise de mercado, análise de negócio. Isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Às vezes, questionar o ChatGPT sobre um destino específico, para ele buscar pesquisas, né, na internet sobre qual destino, se tem alguma pesquisa aberta, se tem alguma tendência do viajante brasileiro para ir para o exterior. Esse tipo de informação, o ChatGPT ele pode te dar, porque ele consegue fazer essas pesquisas online, ele faz essas pesquisas na internet, você consegue ter esse resultado. Consequentemente, você vai atrás dos produtos, né, das operadoras que adequam com esse tipo de informação que você conseguiu achar na internet. Para fazer pesquisas na internet, o Perplexity é melhor. Ele entrega um resultado melhor do que o ChatGPT. O ChatGPT também é muito bom, mas, na minha visão, quando tem que fazer pesquisa, o Perplexity é o melhor deles. Mas aí depois a gente mostra aqui as plataformas, tá? Qual que é a mudança, né, uma vez que você utiliza a engenharia de prompt? A mudança é você sair de respostas genéricas e inúteis, né, para resultados previsíveis e acionáveis, reduzindo as alucinações. O que são alucinações? Você já deve ter ouvido também, muita gente fala, a IA alucina, a IA alucinou. Quando essa parte de alucinação é quando ela inventa informações. O que a IA sempre vai tentar fazer? Ela sempre vai tentar responder a sua pergunta, tá? Então, às vezes você pergunta uma coisa que ela não tem a resposta, mas ela vai inventar uma resposta para poder te deixar feliz.
porque ela quer que você fique feliz com ela, então ela vai te responder alguma coisa. Não necessariamente ela vai te responder de forma correta. Por isso que é muito perigoso você acreditar e pegar um resultado que a inteligência artificial entregou e passar adiante, tá? Eu trabalho aqui na Alemanha fazendo desenvolvimento de softwares de inteligência artificial para clientes de diferentes setores, mas principalmente nos setores regulados, tipo seguro, banco, e é uma dificuldade muito grande utilizar a inteligência artificial por essa questão da alucinação, de não utilizar a informação correta ou de não responder de forma correta. Se a gente for para uma questão de seguro, para dizer se vai aceitar o sinistro ou não, né, se vai liberar o plano de saúde vai liberar a cirurgia ou não, porque esses são padrões, né, que a inteligência artificial consegue detectar e consegue responder. Então, a gente precisa ter uma estrutura de prompt e também com informações alimentando essa inteligência artificial para que ela possa chegar ao resultado e evitar ao máximo as alucinações. Nessa questão de alucinação, vocês já devem ter visto, vocês pararem para observar, às vezes você deve ter escutado que teve um caso, acho que foi da Air Canada, se eu não me engano, que ela teve que vender o bilhete por $1, porque eles colocaram inteligência artificial, acho que já tem uns 2 anos, eles colocaram inteligência artificial para fazer a parte de vendas na internet, e a inteligência artificial respondeu que a passagem custava $1. E aí, então, ele teve que arcar, né? Acho que foi arcar, se não me engano. Agora eu não estou muito certo. Mas ele teve que vender essa passagem pelo preço de $1, porque a inteligência artificial errou. Isso é uma alucinação. Isso é alguma coisa na estrutura do sistema deles que foi mal estruturado, o prompt foi mal estruturado, e aí passou essa informação equivocada. Então, você vai ver aqui também na frente nos prompts como é que funciona para a gente poder fazer com que isso não aconteça, né? Qual que é o objetivo, então, da engenharia de prompt? Aprender a se comunicar de forma eficaz, né, para desbloquear o potencial real da inteligência artificial no seu dia a dia como agente, né? Então, a aula de hoje, o objetivo vai ser esse, mostrar para vocês como você consegue desbloquear o potencial total do ChatGPT, tá? Pensando em prompts, tá? Tem muita coisa além disso, mas, como disse no início da aula, a gente vai fazer a nossa escadinha, né, que tem bastante gente chegando aqui depois dessa, que eu falei sobre esse lance da escadinha, que a gente vai fazer, né, aula a aula, aumentando o nível de complexidade. Então, hoje a gente vai para o nível 1, que é o engenharia de prompt, tá? Então, o que a engenharia de prompt traz para a gente? Ela traz o fim da adivinhação. A gente não vai mais navegar a gente não vai mais comandar a IA, e a gente vai navegar na informação que a IA pode entregar para a gente, tá? Então, aqui a gente pensando nas dimensões, tá? Qual que é a diferença entre usar a IA de forma amadora e profissional, né? A diferença, ela está na arquitetura da instrução. Então, aqui pensando, a intenção, né? Eu tenho intenção de conseguir alguma coisa, de perguntar alguma coisa. Eu posso ir perguntando, né? E aí eu vou aqui na adivinhação por tentativa e erro, colocando o prompt sem muita estrutura, né? E aí, na parte de navegar, que é a utilização profissional, a gente vai trabalhar com uma arquitetura de prompt. A gente vai trabalhar com passo A, B, C, D, para a gente estruturar o prompt, e a gente dá uma direção para a inteligência artificial trazer a nossa resposta, tá? Aqui é a questão da estrutura, né, que eu acabei de falar. No utilização amadora, não tem estrutura. É um prompt, tipo, o famoso a la galega, né? Você escreve ali, tipo, e se Deus quiser, vai entregar o resultado. Na parte profissional, a gente vai orientar, né, esse prompt com frameworks modulares. Tá? Eu vou dar um framework para vocês hoje, para vocês poderem fazer o prompt de vocês. Restrições. Na utilização amadora, a gente não coloca nenhuma restrição. Então, é um prompt aberto, a gente não diz o que a IA não deve fazer, e aí, então, a gente está propenso a ter as alucinações, a ter a resposta que a gente não quer. Então, assim, você tem que dizer para a IA o que você não quer. Então, no caso da IA, para não ter uma alucinação, você pode dizer, ó, eu quero que você faça uma pesquisa sobre o tema XYZ, se você não encontrar nada, eu peço que você me diga que você não encontrou, a me fazer uma resposta inventada.
Então, você consegue dizer isso para a IA. E a IA vai fazer a pesquisa na internet, ela vai procurar lá, se ela não encontrar, ao invés dela fazer um floreio e entregar alguma coisa fingindo que achou alguma coisa, ela vai dizer, ó, não achei nada, não tem nada aqui na internet com esse tema, e aí, de repente, ela pode te propor, mas eu vi alguma coisa com esse tema, você acha que se adequa? E aí você começa a conversa com a inteligência artificial, né? Então, aqui a gente tem a parte de regras estritas, de formato e de tom. A questão de tom é o tom de voz, né? É o tom de voz da empresa. Vamos supor, você tem uma empresa que trabalha para 60 a mais, vamos colocar que a sua empresa é focada para os 60 a mais, e para os 60 a mais você não consegue ter uma linguagem um pouco mais geração Z, né? Uma linguagem de gíria, e aí você precisa ser mais formal. Então, você tem a diferença de público-alvo, você tem a diferença de tom, de formalidade da sua empresa e da sua comunicação. Na construção do prompt, você já pode dizer, o meu público é um público 60 a mais, tá? São pessoas que são mais formais, e você tem que tratar ele pelo pronome de tratamento, senhor ou senhora. O senhor quer alguma coisa, a senhora entrou em contato, e aí você pode colocar essa questão do tom, e a inteligência artificial, toda vez que ela escrever um texto para você, ela vai escrever em cima de um tom que você definiu, que você deu para ela como padrão, tá? Então, isso é possível também, e é importante, né, a gente colocar essa estrutura. Então, como resultado, né, a gente pensando aqui nessas primeiras dimensões que eu apresentei, o resultado para a utilização amadora são respostas genéricas e superficiais, e para o profissional ele consegue saídas prontas para a produção. Prontas para a produção, o que significa isso? Você tem um e-mail que ele está praticamente pronto para você copiar e colar. Você não precisa trocar, falar, escreveu aqui você, tem que escrever o senhor, entendeu? E aí você precisa fazer esse ajuste, né? É aquele estagiário que está sempre desligado, né? Você pede uma coisa para o estagiário, ele traz um negócio errado, aí você fala, fulano, falei para você que era fazer desse jeito, não, mas você não falou e tal, falei, sabe, as coisas. Então, é mais ou menos isso. Então, para a inteligência artificial, a gente também tem que dizer, pensando na inteligência artificial, o ChatGPT, como se fosse um estagiário. Então, você tem que dar aquela informação precisa, certinha, tipo, faz isso, e aí o estagiário, e no caso o ChatGPT, ele vai conseguir também te entregar um resultado de melhor qualidade, tá? Aqui a gente tem essa parte de calibração de precisão. Esse aqui é um pouquinho mais confuso, mas a gente consegue, vocês vão entender. Quando sai um novo modelo de inteligência artificial, você vê que toda hora tem um youtuber, um influencer no Instagram, dizendo, a Anthropic lançou o modelo X e o modelo Y, e como é que eles fazem os testes antes de colocar esse modelo, e como é que os influenciadores... Não, porque agora já virou meio que mainstream, tipo, o cara deixou de ser influência de nutrição e virou influência de IA, né? Agora todo mundo é influência de IA. Mas os caras sérios, os caras técnicos, né? A gente faz como? A gente pega a inteligência artificial e a gente testa. A gente testa a inteligência artificial inicialmente com um zero shot. O zero shot é nenhuma referência fornecida, tá? A gente pede alguma coisa para ver qual a qualidade de resposta que a inteligência artificial consegue entregar para a gente. Se você parar para pensar, quem já está utilizando inteligência artificial pelo menos há mais de um ano, quando a gente perguntava uma coisa há um ano atrás, a primeira resposta não era boa, e a gente precisava fazer uma outra intervenção para perguntar mais uma coisa, ou então dar mais uma direção, para que a inteligência artificial pudesse, né, naquele momento, entregar uma resposta validada, uma resposta melhorada, né? Então, esse espectro aqui, você sai do zero shot e você vai aumentando, né? Você vai aumentando, você tem one shot você faz um único exemplo de entrada e saída, do tipo, preciso que você escreva um e-mail para o cliente XYZ, esse aqui é a estrutura do e-mail que eu tenho. E aí ele vai pegar a estrutura do exemplo que você deu e ele vai escrever um e-mail com a mesma estrutura, só que para o cliente, o outro cliente, né? Então, esse é o one shot. Você dá um guia de um exemplo só e ele vai conseguir entregar na mesma estrutura. O outro você pede para fazer, escreve um e-mail para o cliente X. Aí ele vai fazer de acordo com a cabeça dele, porque você não deu nada de informação para ele. Aí esse é o zero shot, esse é o frio, tá? Com o one shot, você já dá um guia, você dá um exemplo. E com o few shot, você dá um molde.
tá? Você ensina o padrão lógico da IA. Então, você vai dizer, ó, os e-mails, eles sempre têm aqui, o primeiro parágrafo é um parágrafo de como você está, espero que você esteja bem. O segundo e-mail, você vai colocar qual é a intenção do cliente, por que o cliente entrou em contato. Ah, vi que você entrou em contato com a nossa agência para pedir aqui o pacote de viagem para a Europa, etc. e tal. Aí, o terceiro e-mail, você vai colocar a proposta, né? Baseado no seu perfil, a gente tem os planos, os pacotes abaixo. Pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4. Aí, depois, você vai ter a outra estrutura, né? O próximo, o quarto bloco, vai ser sobre me coloco à disposição. E aí, o quinto bloco seria a assinatura, por exemplo, tá? Então, você estruturou. Você deu uma estrutura, você não deu só um exemplo. Você disse para ele, ó, o e-mail vai ser dividido em 5 blocos. No bloco 1, você vai tratar essa informação, no bloco 2, essa, no 3, 4 e 5, são essas informações que precisam, essa estrutura, perdão, que precisam conter no e-mail. E aí, baseado nessa estrutura, ele consegue entregar, né? E aí ele entrega isso com máxima fidelidade. Todo e-mail que você pedir para a IA escrever, ela vai escrever com esse padrão de estrutura, tá? Então, você tem essas opções, essa escala, o espectro, né, a escala da IA, e toda vez que uma IA nova ela é criada, ela é testada nessa questão, do zero shot, one shot, few shot. Quando você for mais para frente, que a gente vai conversar sobre automação, com a automação a gente também testa os modelos em cima disso. Porque o que acontece? Você tem o melhor modelo do ChatGPT, que é o 5.5, agora parece que lançou um novo, mas enfim, vamos trabalhar aqui com 5.5. O 5.5 é o melhor, é o mais recente modelo do ChatGPT. Só que ele é o mais caro também. Se você for fazer automação, né, você vai pegar ali a chave de API, que você não trabalha o ChatGPT, você não faz automação dentro do ChatGPT. Você até consegue fazer uma coisa ou outra, mas geralmente quando você vai fazer automação, você usa a chave de API, né, e aí você tem que escolher um modelo. Só que o modelo 5.5 é o que gasta mais crédito, é o mais caro. Será que para escrever um e-mail com essa estrutura que eu falei anteriormente, a gente precisa desse modelo mais caro? Talvez não. Talvez a gente consiga trabalhar com 4.1, que é um modelo do ano passado, mas é um modelo que atende bem se a gente entrega um few shot para ele. Se ele não precisa criar nada do zero, a gente não precisa de um modelo. Esse padrão de e-mail fica gravado. Então, Maria, a gente consegue fazer, se você tiver a versão paga do ChatGPT, você consegue criar um agente, um assistente que só responde e-mail, que só fica especializado em e-mail. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouco mais, tá? Como é que funciona já dentro do ChatGPT. Mas é possível sim. Aí, tipo, você já deixa a instrução lá para esse assistente, e toda vez que você quiser escrever e-mail, você coloca para esse assistente, e aí esse assistente vai escrever os e-mails, tá? Então, pensa nisso, deixa isso, eu sei que é um pouco confuso, mas isso é importante que você lembre, tá? Principalmente isso, a estrutura, o molde, tá? O molde, quando a gente for conversar com agentes de IA, o molde é prioritário, tá? É prioritário, assim, sem o molde, um agente de IA não consegue trabalhar, tá? A ilusão, né, da interface e controle de determinismo. O que é isso? A gente tem aqui, que é aquela ideia do iceberg, né? Quando a gente pensa na IA, falando de ChatGPT, é o 20%, é a parte visível, né? Para o seu cliente, qual é a parte visível? É o orçamento. O orçamento é a parte visível do seu cliente. O seu cliente, ele não faz a menor ideia que você teve que entrar no GDS, que você teve que entrar em site de 5 operadoras diferentes para puxar qual era a melhor opção para ele, você entrou em site de consolidadora, que você fez um monte de coisa nos bastidores, né? Para o cliente, ele não faz a menor ideia. Então, o seu cliente, o que o seu cliente vê de você? Ele vê os 20%, que é a ponta do iceberg, né? Então, essa é a parte que fica visível, né? Que é a hora da verdade, é a hora do show. Para a inteligência artificial, a hora do show é a hora que você digita na tela, que é a hora que você abre a tela do ChatGPT e começa a conversar com o ChatGPT. Essa é a hora da verdade. Só que, para que você tenha uma resposta digna e utilizável, né,
O que o modelo precisa fazer? O modelo precisa ter o System Prompt, né, que são as regras rígidas de comportamento e segurança de formato e formato embutidas. Esse aqui, quando eu for botar o assistente, que a Maria perguntou, a gente vai fazer isso, que é o System Prompt, que é a informação do sistema. O que esse assistente tem que fazer? Memória injetada, tá? Memória injetada é o seguinte, ele vai estar sempre recebendo e tendo acesso à conversa. Então, quando você conversa com o ChatGPT, ele sabe que ele conversou antes. Isso que é a ideia da memória injetada. Então, toda vez que ele for fazer uma resposta, ele vai utilizar o contexto da conversa. Ele vai utilizar a memória, que é a memória de curto prazo, né, para continuar a conversa. Que é como se a gente estivesse conversando com uma pessoa, a gente está ali, sei lá, tomando um cafezinho com alguém fala alguma coisa e depois a conversa entra para um caminho, e aí chega uma hora da conversa que aquele tópico que foi conversado 5 minutos antes é relevante. E aí, essa conversa do cafezinho, que a gente conversa ali no cafezinho, a gente volta para o tema que foi conversado há 5 minutos atrás. Ah, não, então, que nem você falou aquela hora e tal, então, isso funciona assim, 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 assado. A inteligência artificial faz a mesma coisa. Ela tem essa memória e ela consegue resgatar essa memória a partir do momento que você está conversando com ela. Se isso for relevante, ela vai trazer de volta. Ela vai falar, inclusive você já falou sobre isso. Inclusive o que você falou antes, que a gente conversou antes, é relevante nesse momento. Então, a IA, ela vai te entregar isso, tá? Então, ela tem essa memória que funciona quando você está conversando com o ChatGPT. E o terceiro layer, tem mais, tá? Mas esse aqui é o terceiro layer, e mesmo esse ano, mesmo chat... Então, Bruna, hoje em dia, sim, tá? Hoje em dia, se você abre um novo chat no ChatGPT, ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso à memória global, tá? Às vezes, se você abre um novo chat e pede para ele pegar alguma coisa de um chat anterior, às vezes ele se perde um pouco, mas aí você vai puxando, vai fazendo umas perguntas de inquisição, assim, e aí ele vai relembrando, tá? Na maioria das vezes, sim, tá? Então, assim, a gente tem a parte aqui do RAG. O RAG, ele é a geração de resposta aumentada, tá? Em português, seria mais ou menos isso. Só nas contas pagas. Então, eu não sei te dizer se na grátis também. Na paga, com certeza. Na grátis eu não sei dizer, Adriano. Eu não sei dizer, desculpa. Mas na paga sim, tá? Aí é só uma questão de testar. Sabe como é que dá para testar? Se vocês quiserem testar depois, que isso é uma coisa bem legal. Você pode abrir um chat novo e pedir para o ChatGPT dizer quem é você. Baseado nas nossas conversas, me traça o meu perfil como profissional, por exemplo. E aí ele vai dizer o que você fez, baseado nas conversas e tal. E aí esse é um jeito, Adriano, de você ver se na conta grátis também tem a possibilidade. Ah, legal, então funciona. É isso aí, esse é um jeito bom. Eu utilizei, só um adendo, eu não sei se vocês já escutaram, já ouviram falar sobre o Ikigai, né? O Ikigai é você encontrar o seu propósito, né? O seu propósito de vida, que é uma técnica, um framework milenar, oriental. E aí eu estava pensando e tal, fazendo uma análise dessa questão do Ikigai, eu falei, vou perguntar para a IA, né, para a IA me ajudar, porque eu converso com ela já há 3 anos, né, e falo tudo, né, do meu dia a dia, das minhas coisas, dos meus projetos, das minhas ideias e tal. E aí pedi para a IA criar o meu Ikigai, para ela desenvolver o meu Ikigai, para ver qual era o meu propósito, porque eu acho que essa é uma grande dificuldade, né, da gente, né, descobrir qual é o nosso propósito de vida. O Ikigai, ele traz isso, né, que é uma tríade do que você faz com amor, o que você faz no seu dia a dia, profissionalmente, etc. E aí a inteligência artificial utilizou essa memória, né, da minha conversa e criou o meu Ikigai. Então, só voltando aqui, então a gente tem essa geração aumentada, tá? A geração aumentada, o que é? A gente pode dar livros, a gente pode dar informação de PDF, a gente pode dar informação de website para inteligência artificial, e aí toda vez que você pedir alguma coisa para a inteligência artificial, ela vai buscar informação nesse conteúdo para ver se ela encontra a resposta. E aí, encontrando essa resposta, ela traz a resposta para você. E aí, isso é a geração aumentada, né, de resposta, porque, além do conhecimento genérico que a inteligência artificial tem, você consegue colocar a informação da sua empresa.
Então, assim, se você perguntar para a inteligência artificial qual o seu horário de atendimento, a inteligência artificial talvez não saiba dizer. Agora, se você bota ali um PDF dizendo qual é o seu horário de atendimento, quais são os telefones de atendimento da sua empresa, aí a inteligência artificial vai ter, ela vai conseguir fazer esse RAG, e aí, com isso, ele consegue trazer informações do seu negócio para ajudar a responder as questões direto no ChatGPT, tá? Então, o que a gente tem aqui também que é interessante falar é a questão da temperatura. Isso não precisa saber agora, isso não vai fazer diferença nenhuma para o ChatGPT, mas isso vai trazer uma diferença mais na frente, quando a gente for falar de agente. Tá? A gente tem a questão da temperatura. O que é a temperatura? A temperatura é a criatividade, tá? Pensa na temperatura do modelo como a criatividade. 0 é 0 criativo, é do tipo 2 mais 2 igual a 4, tá? 1 é o máximo de criatividade. Então, se perguntar 2 mais 2 igual a 4 em um modelo que está com 1, ele pode dizer que é 4, porém, se você fizer tal coisa, pode ser não sei o que lá, diferente, ele vai tentar inventar aí uma teoria, né, que possa mudar essa regra, tá? Então, 0 é 0 criativo, e 1 é totalmente criativo. Então, se você quiser fazer um brainstorm, aí, de repente, você está pensando, fala, poxa, estou pensando aqui, como é que eu posso fazer um produto novo para a minha agência? O que eu posso fazer de novidade e tal? Aí você vai, né, tendo um agente, podendo utilizar essa variação de temperatura no modelo, você consegue dar mais temperatura, né? Você vai para o 1, de 7 a 1, e aí ele vai, tipo, ficar ali doidão, né? É como se você estivesse conversando com aquela pessoa que você fala, meu Deus do céu, da onde que esse cara tira tanta coisa da cabeça, né? Então é mais ou menos isso. É isso aí, é mais ou menos isso. Um mais um. É mais ou menos isso, Adriano, é mais ou menos isso. Então, assim, isso é legal, isso é importante, mas pensando para a construção de automação com agentes de IA, isso é um passo um pouquinho mais avançado, mas lembra, temperatura 0, 0 criatividade. Temperatura 1, super criativo, tá? Vamos seguir aqui. Aí a gente tem aqui a questão da cadeia de pensamento, que é o chain of thought, em inglês, né? Que é a cadeia de pensamento. Quando a gente tem os modelos, que são os modelos agora, eles têm o reasoning, né? Que é a parte ele faz essa parte de pensamento antes de responder, tá? E aí esse é o objetivo aqui da escadaria do pensamento. Aí a gente tem os modelos que eles já pensam automaticamente, às vezes quando você pega um modelo, ele vai colocar, agora eu vou analisar o que ele, vamos supor, me deu um pacote de viagem para a França para um casal com 3 filhos. Aí ele fala, agora eu vou analisar as passagens aéreas da França. Agora, ele falou que o casal tem 2, 3 filhos, agora eu vou analisar as opções de criança na França. E aí, então, ele vai fazendo esse pensamento, né, que é um raciocínio lógico, e aí esse é o chain of thought, que é a cadeia de pensamento. Então, os modelos hoje, eles já têm isso, tá? De padrão. Então, se você for utilizar o ChatGPT hoje, você já tem os modelos, que os modelos eles já entregam isso por padrão, mas você também pode entregar isso para ele no seu prompt. Então, você pode dizer para ele, ao invés de, tipo, me dá isso aqui, né, que é a questão da adivinhação que a gente estava conversando antes. Eu quero que você me dê aí um pacote para a França. Aí o cara vai, opa, pacote para a França, aí você fala, não é isso, tem que ser para criança. Aí o cara vai, opa, tem que ser para criança. Aí ele manda errado. Não, são 2 crianças, você fez só para uma criança. Aí você bota 2 crianças. Só que aí você não diz qual a idade da criança. A criança pode ser de 0 a 12 anos. Né? E aí ele faz negócio para criança de, sei lá, de 10 anos. Aí fala, a criança são 2 anos. Então aqui ele está no ponto A, tentando chegar, e você vai ali meio que, tipo, na tentativa e erro, na adivinhação, e jogando sempre uma informação a mais, né? Na hora que vem a resposta errada, você pede para ele ajustar. Vem a resposta errada, você pede para ele ajustar. Aqui você já consegue falar. Você fala o que você quer, o pacote para a França, é uma família com 2 crianças, e as crianças têm de 3 a 5 anos. Então, ele faz um raciocínio lógico, na hora que ele for fazer a cadeia de pensamento dele, para entregar o resultado, ele já vai, peraí, França, família, com criança de 2, 3 anos. Tá? Então, é mais ou menos isso, essa é a ideia, e isso é como a inteligência artificial hoje está trabalhando, nessa questão da estrutura lógica de pensamento.
Então, você também, para conseguir o melhor resultado da inteligência artificial, você tem que utilizar também essa estrutura lógica de pensamento na hora de você for conversar com ela, tá? Anatomia de um prompt de sucesso, que a gente já vai chegando na parte prática, tá? O que o prompt eficaz tem que ter? Você precisa ter esses 5 elementos, que é o papel, né, que é qual é o role, né, qual é o papel dessa IA, o que ela faz, né? Você tem que dizer para ela, ó, haja como especialista de viagem de luxo. Uma vez que você fala isso para a IA já vira a chave, tipo, opa, eu sou especialista em viagem de luxo. E aí a IA já não fica mais tão genérica, porque você já deu essa direção, você vai fechando, né, o filtro, né? Então, ela é uma especialista em viagem de luxo. Qual é o contexto? Informações de fundo, né? Precisam de um orçamento, no destino, Paris, em, sei lá, janeiro, o cliente é família, 2 crianças, criança de 2, 3 anos. Você está entregando contexto para a inteligência artificial. Aí, qual é a tarefa? O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um roteiro de 5 dias, tá? Qual o formato de saída que você espera? Eu quero que a resposta venha em uma tabela, quero que seja uma lista, quero que seja um e-mail, quero que seja um bullet points. Então, vamos supor, o meu cliente está em dúvida entre... não está em dúvida, não. Você vai fazer 2 opções para ele. Você vai fazer a opção num hotel premium e num hotel normal, tipo um hotel 3 estrelas, um hotel 4 estrelas. Aí você pede para a IA, então, fazer um orçamento, e você pede para ela fazer o quê? Crie 2 roteiros, e compare 2 roteiros, uma opção 3 estrelas, uma opção 4 estrelas, ou uma opção 5 dias, uma opção 7 dias. E aí você pede para criar uma tabela. E aí você vai criar uma comparação aí entre 2 coisas, né? Um roteiro de trem, um roteiro de avião, um roteiro de carro, um roteiro de trem, e aí você cria essa comparação e você pede para entregar em uma tabela. Aí a IA já entrega a tabela pronta. Você já pode pedir a tabela e pede para entregar num documento de Word. E aí ela já faz também um documento de Word para você só fazer o download e depois você estrutura com a programação visual da sua agência. E, óbvio, pelo amor de Deus, olha o resultado do que a inteligência artificial criou, para ver se, tipo, principalmente falando em questão de valores, né, em questão de criação de roteiro, né, porque às vezes a IA fala umas coisas, tipo, meio nada a ver, e você passa isso para o cliente, se você passou para o cliente sem analisar, você perde a credibilidade, né, você perde a sua autoridade com o cliente, tá bom? Regina, você conseguiu entender a ideia do few shot, ou você quer que eu passe de novo um pouquinho para você entender a questão do few shot? Eu vou só voltar aqui, porque... conseguiu? Tá, beleza. Mas, de qualquer forma, também, amanhã já vai estar disponível a aula, tá? Lá no Hub, vocês podem entrar, e aí você pode assistir novamente. Então, a gente chega aqui no ponto 5 da anatomia do prompt, que são a questão das restrições, né? Então, a gente precisa ter limite claro. Você pede a quantidade de palavras que a IA vai escrever. Você escreve aqui, 100 hotéis 6 estrelas, ou 3 estrelas, perdão. Você pode escrever para não... vamos supor, o cliente quer fazer um roteiro na França, mas ele não quer ir para o sul da França. Aí você pode escrever, quero um destino, 5 dias na França, opções de destino, 5 dias na França, o máximo de 500 palavras, e o cliente não quer sul da França, sem Côte d'Azur. E aí você escreve isso aqui, você está dando uma restrição para ele. Então, você está dizendo, não faça isso, tá? Então, esse é o objetivo aí, essa é a ideia da anatomia de prompt, que a gente tem que utilizar, tá? E aí, aqui eu criei essa técnica aqui para ficar fácil para vocês lembrarem, tá? São quatro passos, e essa técnica com o nome de foco, tá? Então, toda vez que você for escrever um prompt para o ChatGPT, lembra do foco. O que é foco? Qual é a função da IA? Qual é o papel que ela exerce? Qual o objetivo? O que ela tem que fazer? Qual é o contexto? Né? Quais são as informações relevantes? E aí, o O é o formato da saída. Como é que ele tem que entregar essa saída? Tá? Aqui a gente tem que colocar, na parte do contexto, as informações relevantes, leva em consideração as restrições. Tá? As restrições. A restrição é importante. Então, no contexto, você tem que colocar as restrições. O que é para fazer e o que não pode fazer. O que pode e o que não pode. Tá? Então, no contexto, você escreve o que pode e o que não pode. O formato da saída também. Tá? No formato da saída, você vai dizer do jeito que você quer e do jeito que você não quer. Eu quero que seja um e-mail com até 3 parágrafos. Não escreva o e-mail em forma...
com linguagem informal, tá? Então, você pode escrever isso também. Você pode escrever que você quer um e-mail formal, mas na hora que você for escrever no output, você reforça, né? A restrição é um reforço do que não deve fazer, porque às vezes você fala o que deve fazer, mas é importante também dizer o que não deve fazer. Então, tudo isso tem que ficar aqui, entre contexto e output. Então, é isso, ó. Um exemplo aqui, função, consultor de ecoturismo, objetivo, comparar pacotes, contexto, cliente de alta renda, output, tabela comparativa, tá? Aí, aqui, a questão aqui, né, que fica, que eu criei o foco aqui, então, antes de enviar o prompt, verifique o foco, tá? Sempre bota isso na sua cabeça, tá? Que é uma frase que fica natural para vocês pensarem. Então, antes de enviar o prompt, verifique o foco. O foco está lá, está no prompt, se tiver, aí é o sinal que você fez o prompt da maneira correta. Aqui, o exemplo está bem magrinho, tá? Em termos de contexto, você consegue, com certeza, colocar mais contexto. E, para colocar contexto, né, o que a gente pode fazer? Tá? Aqui, um exemplo, criando um itinerário personalizado. A gente dá um comando direcionado, tá? Em vez de resuma esse roteiro, você utiliza como assistente executivo, resuma focando em horários de voo e atividades principais. Tá? Esse é o comando direcionado que você está dando para a inteligência artificial. Aqui na cadeia de pensamento, peça para a IA pensar passo a passo. Então, ao calcular tempo de deslocamento entre as ações, né? Porque aí você consegue maior precisão lógica. Então, quando você for fazer o roteiro, pare e analise com paciência ou com um olhar mais detalhado a questão do deslocamento entre as atrações. Aí a IA, quando ela for fazer aquela parte, ela para e ela pensa, tá? Parece coisa de maluco, mas funciona. E a questão da interação, né? Se o roteiro vier longo, não recomece. Peça, reduza para 2 páginas, né? Ou adicione mais opções de jantar. Então, se o roteiro vier longo, ou se estiver faltando alguma coisa, se estiver faltando um detalhe, aí você faz a interação para fazer os ajustes, né? Mas, com a gente utilizando o foco, se o foco estiver no prompt, aí a interação é um ajuste muito mais fino, você não vai precisar iniciar novamente, tipo, não, faz novamente aí mais um roteiro, esse roteiro não ficou bom e tal. Você não tem que ficar pedindo para a IA sempre fazer tudo no início. Ela vai precisar fazer só um ajuste em determinados passos. Tá? A gente pensando aqui em automação de redes sociais, né? Então aqui eu vou rapidinho, na semana que vem, na aula que vem, a gente vai falar sobre criação de imagens e de vídeos. Então, eu vou trabalhar com prompts e vou trazer os prompts prontos para vocês, para trabalhar, para fazer carrossel, para fazer posts simples e para fazer vídeos na internet para vocês, tá? Então, aqui é só um início, assim, uma pílula, tá? de prompt, de técnica para fazer imagens. Então, 3 técnicas para posts, tá? Você trabalha com a questão do fill shot, né? Então, você vai dar de 2 a 3 exemplos de postagens que performaram bem para IA aprender o seu tom de voz e branding. Então, isso aqui é para criar a descrição, tá? Para criar a descrição, a frase, né? Para fazer a questão do gatilho, você vai utilizar o gatilho de curiosidade, como é que vai ser o gancho, né? Do vídeo, nos primeiros 3 segundos, da sua descrição no Instagram, qual vai ser aquela primeira frase que vai aparecer ali, que vai despertar o interesse da pessoa, clicar ou não clicar para ler a sua descrição, né? Então, isso você entrega esses exemplos para a IA poder escrever de forma mais estruturada e manter o padrão, né, do seu negócio. A questão da especificidade de público, então você tem que definir exatamente quem é, tá? Por exemplo, se o seu cliente são diretores de empresa buscando viagens de incentivo. Então, você faz isso, privacidade de dados... Então, a questão de privacidade eu vou falar também, tá? Vou focar na parte de privacidade mais na questão dos agentes, né? Porque o agente ele vai de forma mais automatizada, buscando as informações, mas no próprio ChatGPT também, se você coloca a informação, eu falei na aula passada, né? Para a gente não colocar passaporte, para não colocar número de documento, número de cartão de crédito, nenhuma dessas informações a gente pode colocar jogar para o ChatGPT, isso é muito perigoso, tá? Isso eu falei de forma básica na aula 1, tá?
E aí, para a próxima aula também, já falo um pouco mais, e aí depois, na hora que a gente for falar com a aula de agentes de IA, eu vou falar também um pouco mais sobre essa parte de governança da informação, tá? Então, a gente tem aqui a especificidade de público, definir exatamente quem é, tá? E aí a gente faz aqui o call to action, que é a chamada para ação. Então, você sempre tem que instruir a IA para quando terminar a ação clara, produção de conteúdo. Tá, produção de anúncio ao tempo. Não, então, sim, você está falando de privacidade, na verdade, é a parte de direitos autorais, seria, né, o ASAS Brasil, seria essa questão de direitos autorais, né, o que pode usar, o que não pode usar, para não ter nenhum problema futuro, né, eu acho que deve ser nesse contexto, então você deve estar pensando. Mas, sim, tudo que eu passar na aula na semana que vem, você pode utilizar, que você não vai ter nenhum problema de direitos autorais, tá? Então, não vou passar nada, nenhum hack de, tipo, faz isso, faz aquilo, e depois você vai ter um problema. Então, tudo que eu passar na aula aqui vai ser respeitando essa parte de compliance, direitos autorais, para você não ter nenhum problema futuro utilizando isso para o seu negócio, tá? Então, a gente precisa sempre entregar para a IA qual é o call to action, né? Qual é a chamada para ação que a gente vai fazer para o cliente. O cliente ele vai reservar a consultoria gratuita pelo link da bio, o cliente vai acessar tal coisa, o cliente vai compartilhar, você vai pedir para o cliente salvar, o que você vai pedir para o usuário da rede social fazer, né? Então, toda vez que você for fazer uma postagem na rede social, toda vez que você for escrever um e-mail, toda vez que você for fazer uma reunião com um cliente seu, você tem que ter uma intenção. Qual é a intenção que você tem? Qual é a intenção que você tem quando você fizer reunião com o seu cliente? Você quer fechar a venda ou você quer criar autoridade? Você quer pedir que, na rede social, você quer que ele reserve uma consultoria gratuita ou você quer que ele compre alguma coisa? Então, a intenção é muito importante, tá? Faça uma ação sempre com uma intenção, porque aí você consegue ter mais clareza no que você está fazendo. Tipo, define o objetivo e faz. O e-mail, ou a mensagem do WhatsApp, a postagem da rede social, e você vai sempre nesse foco que você consegue melhores resultados, tá? A questão do atendimento ao cliente e e-mails profissionais, então, instruções negativas, né? Você precisa dizer para IA, para evitar clichês, né, de IA, não use, espero que esse e-mail encontre bem, ou se você não quer que ele use emojis, aí você pode escrever isso, tá? Você coloca isso como restrição, né, naquele campo de restrição. E aqui você tem o exemplo prático, né, um exemplo que é, haja como líder de suporte, responda reconhecendo a frustração, peça desculpas brevemente e ofereça o próximo passo concreto. Então, aqui você está dizendo como ele tem que agir, né? Então, aqui, ó, responda reconhecendo a frustração, né? Peça desculpas brevemente. A IA, ela vai escrever isso, sendo um pouco mais empática, né? E não tão robotizado, tipo, ok, você perdeu o voo, tá bom, a gente já vai resolver, ok, o próximo voo é na segunda-feira, 3 horas da tarde. E aí você perde essa questão humanizada, que é o que diferencia o agente de viagem, né? Porque se a gente, mesmo para fazer a automação de inteligência artificial, a gente tem que fazer isso de uma forma que a gente não perca o grande diferencial, né, da classe, né, dos agentes de viagem, que é essa questão de humanizar o atendimento, que é essa questão do tipo, deu um problema meia-noite, eu estou ali disponível para atender. Óbvio que com o advento, né, e o avanço da inteligência artificial, é possível você ter esse atendimento sendo feito por uma inteligência artificial. Não todo, mas uma parte desse atendimento a inteligência artificial consegue resolver. Perguntas frequentes, né, se for um problema sério, ou uma dúvida muito séria, aí a gente passa para um humano. Tá? A gente tem plataformas hoje que conseguem fazer essa distinção de ver, opa, esse é um problema sério, é um problema que precisa de um humano. Aí passa para um humano, é o humano que vai atender no WhatsApp. Agora, se for pergunta básica, tipo, vocês fazem pacote para Disney?
Tipo, sim, a gente faz pacote para Disney. E aí você consegue fazer esse tipo de atendimento no WhatsApp. Então, você aumenta a sua performance, você aumenta a quantidade de leads entrando no seu negócio, sem depender de você estar ali, tipo, todo dia respondendo se você faz pacote para Disney ou não, se você vai estar aberto na sexta-feira, depois do feriado de quinta-feira ou não, entendeu? Esse tipo de resposta é uma resposta que pode e deve, né, ser automatizada com inteligência artificial. Então, o objetivo dos emojis nas IAs é chamar atenção, tá? Esse é um padrão que foi sendo utilizado nas redes sociais, e por exemplo, um assunto de e-mail, tá? Você tem ali o assunto de e-mail, a grande maioria dos assuntos de e-mail vem sem um emoji. Se você manda um assunto de e-mail com um emoji, o seu assunto de e-mail já está se destacando dos que não tem emoji. Quando você faz uma postagem na rede social, você coloca um emoji, aquele emoji, ele implicitamente, né, inconscientemente, ele já está passando uma mensagem. Então, você tem essa mensagem subliminar do emoji, né, da imagem, que a imagem, ela entrega, às vezes, vamos supor, você bota um foguetinho subindo. O foguetinho subindo, para mim, é uma coisa, assim, a gente tem a visão geral, né, o foguetinho subindo opa, deu certo, né, vamos decolar, né, mas eu tenho uma percepção, você tem outra, exatamente, é pelos gatilhos. Você tem outra, e cada pessoa aqui vai ter uma outra percepção, né, um outro contexto do foguetinho subindo. Então, você já cria uma imagem mental. Quando você vê um emoji, você já cria uma imagem mental. Então, por isso que tem muitos emojis, principalmente nas redes sociais, nos textos. No orçamento feito pela IA, imagino que sabendo, resultados dos pensamentos para... Então, nesse orçamento feito pela IA, a gente, assim, depende da plataforma que você vai utilizar, né? Eu acho que se você for pedir direto no ChatGPT, o ChatGPT ele não tem acesso ao sistema das plataformas, das plataformas. Então, muito dificilmente ela vai pegar um inventário real. O que vai pegar é, tipo, vai fazer pesquisa, sei lá, no Booking, vai fazer pesquisa em outras redes, tipo Reddit, no próprio Google, e aí vai pegar, tipo, postagens que a pessoa falou, viajei para Paris, fiquei no hotel 3 estrelas, paguei 200 euros por diária, entendeu? E aí ela pega isso, que acha um padrão, e aí ela traz esse padrão, ela não traz específico de fornecedor, tá? Para fornecedor, aí teria que ser um outro formato, tá bom? Atendimento de clientes, então atendimento de clientes a gente consegue fazer também, tá? Com inteligência artificial. Aí a gente tem aqui essa técnica avançada, que é o estilo interrogatório, tá? Que é mais ou menos o que eu falei há um tempo atrás, que eu uso a minha 1 hora de conversa com a IA, então eu uso mais ou menos essa técnica do interrogatório, que é mais ou menos o seguinte, né? Você diga para a IA, quero criar um guia para o Japão. Aí, antes de escrever, me entreviste fazendo uma pergunta de cada vez sobre público, orçamento e preferências. Às vezes você não sabe o que você precisa perguntar, que aí é uma ideia de engenharia reversa. Ao invés de você escrever o prompt, né, você tem lá o foco, né? Lembra sempre do foco, tá? Ao invés de você escrever o foco, você pode ir conversando com a IA. Você fala, tô com um cliente aqui, é uma família de 2 crianças, está querendo ir para a França, mas disse que não quer ir para a Côte Azul. O que é relevante para esse tipo de viajante nesse formato de criança, com criança? Aí ele vai falar algumas coisas, aí você vai pedindo para ele te perguntar, ele vai te perguntando e você vai respondendo, né? Às vezes ele vai te perguntar alguma coisa, você não vai ter resposta. Aí, quando você não tiver resposta, você anota no caderninho, porque, tipo, isso é uma informação de contexto que talvez você não tenha pego com o seu cliente, entendeu? Então, é uma pergunta que você precisa fazer para o seu cliente depois, para trazer essa informação para você poder fazer a estruturação do orçamento, né, de forma correta, tá? E aí, o que acontece? Por que você usa, né, quando você não tem todos os dados? E aí, a IA, ela faz a coleta das informações que faltam, tá, enviando respostas mais genéricas, né? Se você não tiver a resposta, ou tentando responder, a IA vai te respondendo isso de um jeito um pouco mais genérico, se você não tiver os dados, tá? Qual que é o benefício de você utilizar essa técnica de interrogatório, né? Você evita, né, que você esqueça de detalhes, né, e que a IA
precisa, os detalhes que a IA precisa para entregar o resultado preciso e personalizado. Então, assim, a gente tem ali o foco, né, a ideia do foco, só que no foco, a gente tem o C do foco, que é contexto, e aí quais são as perguntas de contexto? E aí você pode também já ter uma estrutura de perguntas de contexto e você pedir para a IA te ajudar a estruturar essas perguntas de contexto. Porque, às vezes, ao invés de você ter que escrever o contexto todo, você pode, tipo, pedir para a IA, porque você vai pedindo por voz, né, você ganha muito mais agilidade. Então, você aperta no microfone, e aí você fala, faz aí o checklist de contexto do framework Foco para a gente criar um prompt para você criar uma proposta para mim. Aí ela fala, claro, tipo, qual é o cliente, né? Qual é a idade do cliente, para onde o cliente quer viajar, é família e tal, e aí a IA vai perguntando, tu vai respondendo, aí tu vai respondendo em áudio, né? E aí, tipo, isso vai mais rápido, né? Você vai conseguindo, não precisa escrever e, tipo, precisa ser criativo para falar com a inteligência artificial. Tem gente que gosta de escrever, mas tem gente que gosta de falar. Eu acho que o perfil do brasileiro é muito mais do áudio, né? Tipo, o brasileiro acho que é o país que mais utiliza o áudio do WhatsApp, né? Aqui na Alemanha, tipo, ninguém manda áudio para ninguém. É muito engraçado isso, né? No Brasil, a gente já manda logo o áudio do WhatsApp, tipo, já para agilizar, né? já falou, já segue o barco. Aqui ninguém fala, aqui ninguém manda áudio para nada, tipo, é tudo mensagem escrita, e é uma questão cultural. Então, a gente pode utilizar essa questão cultural também para falar com a inteligência artificial, tá? Aqui a gente tem a questão dos prompts, né? Essa aqui é a evolução, depois a gente conversa sobre isso, eu só queria mostrar para vocês que isso existe, e vocês precisam saber que existe, porque não dá para ficar parado no prompt. Se ficar parado no prompt, funciona, hoje funciona, mas talvez daqui a 2 anos não vai funcionar, não vai ser o suficiente, tá? Então, você precisa pensar na engenharia de contexto. O que é a engenharia de contexto? Né? Aí que foi o que a Continente Turismo que perguntou para mim, que é a questão de, tipo, só vem o resultado dos fornecedores pagos. Aqui, ó, a gente consegue trabalhar com APIs de voos, a gente consegue trabalhar com APIs de consolidadoras, de operadoras, de locadoras de veículos. Aí a gente consegue fazer com que a IA busque, né, no inventário dessas plataformas a resposta, no banco de dados dessas plataformas ou da própria agência de vocês, né, analisa em cima das políticas internas, o que pode, o que não pode, qual documento que pode ir, qual documento que não pode, e aí ele consegue executar a questão da precificação ao vivo, né, que é a precificação em tempo real. Então, você já pede para a IA, se você tiver a possibilidade, né, isso é um segundo momento, talvez com automação com agentes de IA, as operadoras, muito provavelmente, elas vão ter que começar a abrir esse diálogo para os agentes de IA, talvez as operadoras ainda não estejam preparadas para isso, mas isso é o futuro, então eles não têm mais como fazer isso, como não fazer isso, e aí você consegue ter essa automação, uma vez que o cliente entrou no seu website, por exemplo, pede um orçamento para Paris, o seu agente de IA, de qualificação de lead, para entender o contexto, vai fazer as perguntas e pegar toda a necessidade. Uma vez que ele tem essa necessidade, ele joga para frente, joga para o outro agente de IA, que vai ter o acesso a todas essas informações. Esse agente de IA levanta essas informações, cria o pacote e joga para um terceiro agente de IA, que é o agente de IA que vai criar o documento, já, ou uma apresentação de PowerPoint, um PDF, com o pacote, e aí já coloca as imagens, já coloca a logomarca da sua empresa, já faz tudo bonitinho, e esse ou um outro agente já manda direto para o seu cliente através do e-mail. Isso já existe hoje, tá? Isso já existe hoje, isso já é realidade, não é tipo futurismo, isso já é realidade, você já consegue fazer isso de forma 100% automatizada. O que não tem hoje ainda é esse acesso aos conteúdos das operadoras. É a única lacuna. Uma vez que a gente consiga ter isso, todo o processo pode ser automatizado. Então, você consegue automatizar 100% do processo, por exemplo, de envio de orçamento. Aí, uma vez que o orçamento for enviado, você faz a sua cadência de vendas, né? A cadência de follow-up. Envia o orçamento, se o cliente não responder, depois de 2 dias eu mando uma mensagem. Essa mensagem, depois de 2 dias, ela pode ser automatizada também com um agente de IA. O agente de IA, ele pode acessar o seu WhatsApp e mandar uma mensagem para o cliente. Oi, fulano, tudo bem? Mandei a proposta para você, até agora você não mandou a resposta.
Então, isso tudo pode ser automatizado. E isso é o que eu quero mostrar para vocês ao longo desses 6 encontros, para que vocês entendam o que tem, o que é possível fazer, e para vocês terem essa noção, né, de como é que está o mercado, de quais são as possibilidades, o que dá para fazer, o que eu consigo fazer sozinho, o que eu não consigo fazer. Se eu não consigo fazer isso sozinho, existe alguma plataforma que faz isso, né? Qual o tipo de plataforma que eu preciso contratar para entregar o resultado que eu preciso, entendeu? Então, é mais ou menos isso, porque nem todo mundo tem conhecimento e possibilidade, tempo também para aprender a fazer toda essa parte de automação, mas vocês precisam entender o princípio, precisam entender como é que funciona, para vocês estarem adaptados e adequados para o mercado de trabalho, para o mercado daqui a 2 anos, mais ou menos, tá? Tá bom, Kátia, pode deixar aí para a próxima aula. Então, aqui na conclusão da aula de hoje, a gente tem a questão aqui das... você não ensinou como temos... sim, vou abrir agora, rapidinho, tá? Acabando aqui, a questão das melhores práticas, né? Então, vamos lá, seja específico e preciso, defina papel e restrições, e trate a IA como colaborador, tá? Então, a ideia aqui do como colaborador é como se você tivesse um estagiário, como se você estivesse treinando, né? Você vai treinando. Aí aqui, ó, para vocês aí durante a semana, amanhã vai estar, né, disponível lá no Hub. É só entrar no Hub, na aba de cursos, que você tem acesso à aula 2. A aula 1 já está lá, e aí a aula 2 vai estar disponível a partir da manhã de manhã. Então, nessa semana agora, eu queria que vocês tivessem esse pensamento do foco. Toda vez que você for conversar com o ChatGPT, você conversa pensando nessa ideia do foco, tá? Eu vou só... deixa eu fechar esse aqui. E aí eu vou colocar esse aqui, ó. ChatGPT. Vocês estão vendo aqui o ChatGPT. Então, a gente tem aqui, ó, no ChatGPT, a gente tem a possibilidade dos GPTs, tá? Aí eu tenho como criar um GPT. Tá? Vocês conseguiram pegar? Deixa eu começar de novo. Vamos lá. Você tem aqui More, aí mais, né? Aí você tem aqui GPTs, tá? Se alguém tiver dúvida, vai escrevendo aí, tá? Que eu vou falando aqui como é que funciona. Então, vamos lá. Mais GPTs. Aí você tem aqui em cima, ó, criar GPT. Aí você tem aqui, ó, configurar GPT. Vou botar aqui, okay? Assistente de orçamento, por exemplo, tá? Aí você bota uma descrição, vou copiar aqui o assistente de orçamento. Aí você precisa dar as instruções. Aqui que é a questão do system prompt, do sistema que eu falei para vocês, do prompt do sistema, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente ganhar tempo, deixa eu pedir aqui. Então, essa é na versão paga, tá? Essa é na versão paga. Esse agente que eu estou criando vai ser um agente que vai ser um assistente de orçamento para uma agência de viagens. Então, o foco dele é pegar o contexto de um cliente, sabendo qual é o destino, qual é o número de pessoas, qual a experiência que o cliente quer, e se ele vai viajar de premium ou de econômica, e qual tipo de hospedagem, se vai ser uma hospedagem mais premium ou se vai ser uma hospedagem mais básica. Aí eu escrevi aqui, me dê o system prompt, tá? Aí eu estou utilizando a própria IA para me ajudar. Aí já está aqui, ó, já me dá a própria IA faz o prompt para ela mesma, tá? Então aqui, ó, você é um assistente de orçamento para uma agência de viagem, você pode botar depois o nome da sua agência e tal. Sua função é ajudar consultores e clientes a estimar o custo de uma viagem com base nas informações fornecidas, se você irá coletar, etc. e tal. Objetivo, criar uma estimativa de orçamento de viagem considerando destino, número de viajantes, comportamento, seja objetivo, consultivo, profissional, informações que devem ser coletadas. Aqui são todas as informações que devem ser coletadas. Regras de estimativa, ao elaborar o orçamento. Separar os custos por categoria, apresentar subtotal do item, apresentar valor total estimado, informar a moeda utilizada, formato de resposta, resumo de viagem, destino, passageiros, duração, perfil, estimativas de curso, né, total estimado, moeda, nível de confiança. O nível de confiança é o nível de confiança da informação, se a informação é validada ou não, tá? Essa que é a ideia do nível de confiança. Observações, os principais fatores de variação e recomendações para reduzir ou aumentar o conforto da viagem. Se informações importantes estiverem faltando,
Faça perguntas objetivas antes de entregar a estimativa. Priorize obter. 1. Destino, número de pessoas, data, tal. Somente após obter essas informações, gere o orçamento. O que eu vou fazer aqui? Copiar. Vou colocar aqui no System Prompt, tá? Aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês do REG, daquela geração aumentada? Aí você consegue colocar aqui. Aqui você consegue colocar um documento. Eu posso colocar... Deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? Eu vou colocar esse PDF aqui, ó. Aí você coloca o PDF, quando você coloca o PDF, ele vai subir o PDF aqui, esse PDF pode ser da sua agência, os serviços que vocês fazem, quais são os pacotes, qual é a especialidade da agência, quantos anos a agência tem, quem é a pessoa responsável pela agência, esse tipo de coisa. Você consegue colocar tudo isso aqui dentro dessa base de contexto. Essa aqui é a base de contexto desse agente. Então, toda vez que ele for escrever, ele vai ver se tem alguma informação relevante aqui, para colocar na entrega. Então, vamos supor, na hora que for falar do orçamento, se for fazer um primeiro parágrafo falando da empresa, a agência do João, 30 anos de mercado, o João apaixonado por turismo, especialista em Estados Unidos e tal, não sei o que lá. Enfim, tá? Você consegue fazer isso. Aí você consegue botar foto aqui, eu não vou colocar, eu vou só criar. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Aqui você consegue escolher o modelo, ó. Você consegue escolher um modelo, você tem um modelo de pensamento, que é aquela cadeia de pensamento que eu falei com vocês, e você tem o instantâneo. O instantâneo, ele responde rapidinho. A cadeia de pensamento, ele faz aquela parte da escada que eu falei para vocês. Pensa, 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 pensa para passar do buraco. Então, vamos colocar o modelo que pensa, tá? Vamos colocar o modelo que pensa, e aí a gente cria. Eu vou botar só Only Me, porque esse aqui é de teste. Vamos salvar. Aí você salvou, agora eu tenho um assistente com toda essa estrutura, todo esse prompt estruturado aqui. Então, toda vez que eu precisar de um orçamento, eu venho aqui nos meus GPTs, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, GPTs, vou botar aqui meus GPTs, e aí vai aparecer a lista dos GPTs que eu tenho. Aí eu tenho aqui o assistente de orçamento, tá? Pra você ter uma ideia, ó, quantos que eu tenho, ó. Isso aqui são todos que eu tenho. Tudo que eu preciso fazer, precisei fazer nos últimos 3 anos, que eu tenho o GPT, eu fui criando esses assistentes. Então, se for alguma coisa repetitiva que eu faço com muita frequência, eu crio um assistente desse, porque eu já sei o que eu quero, já tenho a regra, né? E aí eu dou a regra para ele e faço para facilitar o meu trabalho. Então, aqui, ó, aí você pode falar, que nem eu falei com vocês, ó. Recebi uma solicitação de orçamento, uma viagem para a França, uma família, tem 2 crianças, mas eles não querem ir para Côte d'Azur. Eles estão abertos a conhecer outros destinos, eles já conhecem Paris, mas estão abertos a conhecer outras cidades na França. Ó. Aí eu mandei isso para ele, ó. Agora ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele está olhando a base de conhecimento, só que a base de conhecimento não tem nada a ver com o que eu botei, né? Porque eu botei o negócio que a gente está falando aqui sobre prompt, né? Então, tá aqui, ó, vou estruturar isso como uma triagem, ó. Aí ele está procurando na internet, ó. Ele está pensando, tá vendo? Aquela cadeia, ó. Aqui, ó, considerando a imagem, detalhe. Aí tá aqui, ó. Depois disso, aí ele está pesquisando mais, ó. Aí ele vai pensando, e aqui a gente vai vendo o que ele está pensando, né? Aí, ó, ele pensou por 31 segundos, aí aqui você consegue ver o que ele pensou, tá? Aí aqui que vem, ó, perfeito. Como ainda faltam dados essenciais, eu não fecharia o orçamento agora. Primeiro, validaria o perfil da família, apresentaria algumas rotas alternativas à Costa Azul e a Paris. Destinos que combinam com a família na França, Vale do Loire, Alsácia, Normandia, Bretanha, etc. Minha recomendação inicial, para uma família que já conhece Paris e não quer Côte d'Azur, eu apresentaria as 3 propostas de roteiro. Opção A, clássica familiar. Opção B, charmosa e visual. Opção C, natureza e conforto. Perguntas para conseguir montar o orçamento. Para transformar isso em orçamento, eu pediria: qual é a cidade de origem da família? Né? Que são informações relevantes para vocês. Não vou responder, tá? A família sai de São Paulo. São 2 adultos e 2 crianças. A criança, uma tem 3 anos, a outra tem 4 anos. A saída deles é importante que seja entre dia 10 aqui ou 15, entre 10 e 15 de novembro de 2026, e a duração são 15 dias. O perfil esperado é entre econômico e intermediário. O ideal é que tivesse essas 2 opções, e eles estão preferindo hotel de 4 estrelas. 5 estrelas você pode excluir, tá? Então, trabalha com 3 estrelas, se tiver 3 estrelas bom, ou 4 estrelas. O orçamento deve incluir passagem aérea, hospedagem,
trabalha com trem prioritariamente, tá? Se for algum lugar com dificuldade de acesso com trens, aí a gente pode pensar, de repente, em translado ou um transfer. Não precisa de passeios, seguro viagem é importante, e pensa na alimentação, não é uma família muito preocupada em se alimentar em restaurantes premiados. Eles preferem deslocamento de trem, como eu disse. Aí, tá vendo? Respondi, ele já me fez as perguntas, eu respondi aqui, tudo na voz. E aí você já consegue, tipo, já agiliza, né? Você não precisa ficar escrevendo, tentando lembrar ou pensar. Então, o ChatGPT te ajuda, né? Tem gente que fala, o ChatGPT vai te deixar burro. Mas se você utilizar ele nesse formato, ele está te ajudando a pensar, né? Ele tá estruturando, te ajudando a estruturar o seu pensamento. Então, aqui, ó, com esses dados já dá para montar uma resposta comercial preliminar com 2 faixas de orçamento. Um roteiro sugerido sem Paris e sem Costa Azul. Vou tratar como estimativa, porque tarifas aéreas e hotelaria ainda dependem da disponibilidade real para novembro de 2026. Aí ele está aqui, ó, planejando o itinerário, aqui ele está pensando, né? Que é aquela cadeia de pensamento que a gente conversou. Por favor, alguém sabe dizer qual o valor da versão paga do ChatGPT? São R$120, se eu não me engano, por mês. Você tem uma versão que é a mais baratinha, que custa, eu acho que são, sei lá, R$50 ou R$40, e aí tem a outra que custa 120. Eu aconselho a pegar essa de 120, que são $20 por mês. Aí você daqui, ó, segue uma resposta pronta para enviar com orçamento preliminar em 2 faixas. Olá, com base no perfil da família, sugerimos para montar, sugestão de roteiro, 1 a 4 noites em Estrasburgo, 5 a 8ª noite em Lyon, e assim vai. Aí resumo da viagem, origem São Paulo, passageiros, duração, incluídos, estimativa de custo, opção econômica, estimativa de custo, opção intermediária, total estimado, observações importantes, e aí nível de confiança da estimativa médio. Ó. A estrutura do roteiro é bem viável, mas os valores finais dependem da abertura. Tá? E aí você pode fazer o chat comum também, você pode começar com a mesma estrutura. Agora, se você não tem o GPT, aí você vai aqui, ó, vamos fazer aqui a possibilidade de criar o GPT pago, né? Aí aqui é como se fosse um chat gratuito. Então a gente vai começar assim, ó. Você é um assistente de orçamento de uma agência de viagem localizada em São Paulo. O seu objetivo é criar orçamentos baseado no contexto do cliente, que eu vou passar para você na sequência. E, baseado nesse contexto, você vai fazer uma pesquisa online para criar um orçamento com preços estimados. Se você não tiver informação suficiente, não gere o orçamento e me solicite mais informação para que você possa fazer um orçamento mais assertivo. Exemplo, tá? A gente pensando aqui no foco, né? Então, dei mais ou menos aqui a estrutura do foco, né? Quem que ele é, o que ele precisa fazer e como que ele precisa fazer. Tá aqui, ó. Perfeito. Envia o contexto do cliente, que eu vou atuar como assistente e tal. Destino, aí ele já bota aqui, ó, quais são algumas informações, e aí você vai e responde, né, essas informações. Então, aqui eu fiz mais ou menos uma mistura de foco, né, com a gente fazendo aquela questão do interrogatório, né, onde você vai pedir para ele te mandar as perguntas de volta. Tá? Então, é mais ou menos isso que você consegue fazer aqui no prático, né, um caso prático. Agora, eu vou fazer um convite para vocês praticarem, para vocês testarem, né, durante a semana. O material vai estar lá na plataforma amanhã de manhã, vocês já conseguem baixar vou deixar essa apresentação para vocês poderem fazer download do PDF, e aí vocês já conseguem meio que pegar essa ideia do foco, né, para vocês poderem estruturar os prompts e testar. Isso aqui é prática, isso aqui é igual andar de bicicleta. Quanto mais você anda, melhor você fica. Como tudo na vida. Então, não pode ter medo, porque aqui, ó, se você errar alguma coisa, não acontece nada, tá? Quando eu sou um pouco mais velho, né, então eu passei por essa fase de computador em casa, e aí chegava aqueles computadores, né, com CPU, aquele computador em casa, e aí a gente ficava com medo de fazer besteira, né? Você vai, o computador é caro pra caramba, vou fazer besteira, se eu fizer besteira vai quebrar o computador, se quebrar o computador é caro para consertar. Então a gente tinha esse receio de errar, porque o erro ia custar uma visita do cara lá que conserta o computador e, consequentemente, você ia perder dinheiro, né? Você ia ter que gastar dinheiro desnecessário. Então, você ficava com medo, você não avançava ali, né? Você não testava muito para não fazer besteira. Aqui,
É tentativa e erro. Aqui você vai tentativa e erro, você vai achar um jeito que o GPT vai te responder melhor, você vai achar o jeito que ele vai trabalhar de melhor forma com você. Não tem uma fórmula mágica. Assim, o que eu tentei trazer para vocês hoje foi uma estrutura. Agora, em cima dessa estrutura, você vai fazer o seu dia a dia com o GPT. Por quê? Porque cada agência tem um processo. Cada agência tem um processo de fazer orçamento, cada agência tem um processo de falar com o cliente, cada pessoa é única, cada pessoa fala de um jeito. Então, a gente não pode robotizar. Então, você tem que fazer os testes, fazer as práticas do seu dia a dia, para que você possa fazer com que o GPT seja um espelho da sua agência, seja um espelho de vocês, tá? E não um espelho do João, tá? Tem que ser um espelho de vocês. Então, testa. Na semana que vem, a gente vai ter a nossa aula de novo, quarta-feira, 5 horas da tarde, tá? Toda quarta-feira, 5 horas da tarde, eu vou estar aqui. E a gente pode começar na quarta-feira que vem, nesse primeiros 10, 15 minutos, que é quando a gente espera o pessoal chegar, né? A gente pode conversar sobre os testes que foram feitos durante essa semana. E se alguém tiver alguma dúvida referente a essa aula de hoje, pode colocar no fórum da aula, dentro da plataforma, dentro do Hub, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem aonde que eu estou falando. A gente vai tem aqui cursos, né, para quem não conhece. Aí você tem aqui os cursos, tá? Então, aqui a gente tem o curso de IA. No curso de IA, a gente já tem a aula 1, amanhã vai ter a aula 2. Aqui, ó, a Glaucia já escreveu, tá vendo? A Beatriz escreveu, a Maurício escreveu. Se você tiver dúvida, você pode escrever aqui também no fórum da aula, tá? Ou da aula 1 ou da aula 2, que eu respondo a dúvida. E estou sempre à disposição de vocês, tá? Porque vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço, tá? Tchau, tchau, pessoal.